Então, muito boa tarde a todos. Inicialmente, eu cumprimento com muito entusiasmo o Dr. Paulo Henrique dos Santos Lucon e o juiz federal Arthur César de Souza, nossos queridos conferencistas na data de hoje, neste que é o último evento do nosso webinário sobre processo civil da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, EMAGES. Com a data de hoje, nós encerramos um ciclo de 4 frutuosos eventos que realizamos sobre o Código de Processo Civil, evento coordenado pelo juiz federal Arthur César de Souza e por mim, e que teve uma aceitação muito boa e foi bastante produtivo até aqui. Tenho certeza que hoje teremos novamente uma rodada bastante interessante, porque os nossos conferencistas de hoje são expoentes no processo civil brasileiro, assim como os que antecederam. Eu vejo aqui vários colegas juízes federais presentes, público, alguns funcionários presentes, o pessoal, inclusive do meu gabinete, sejam todos muito bem-vindos. Eu aproveito a oportunidade para dizer que hoje a Escola de Magistratura da 4ª Região lançou na sua página 2 novos podcasts, um elaborado onde o entrevistado é o auditor fiscal da Receita Federal, o senhor Ederson de Mello Rocha, que nos fala sobre a exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS. E também temos um segundo podcast hoje ainda, com o nosso colega juiz federal, estimado amigo José Luiz Luizeto Terra, que fala sobre dicas do EPROC. Esses podcasts podem ser baixados para serem ouvidos posteriormente. Eles têm uma seção Saiba Mais, no qual se encontram materiais de apoio. Eu recomendo a todos que consultem, baixem os podcasts, escutem quando tiverem vontade ou quando não tiverem nada para fazer também. Enfim, é uma boa fonte de conhecimento. Não querendo tirar o tempo dos senhores que estão aqui para ouvir sobre o Código de Processo Civil, eu novamente agradeço os conferencistas, agradeço a minha equipe de apoio aqui, e passo então a palavra ao amigo Arthur César de Souza, que coordenará o evento. Antes disso, eu tomo a liberdade de fazer a apresentação do Arthur, que é pós-doutor pela Universidade de Lisboa, pela Università Statale di Milano, na Itália, pela Universidade de Valência, na Espanha, e pela Universidade Federal de Santa Catarina. É juiz federal em Londrina, né, Arthur? Ou Maringá? Londrina, né? Londrina. Doutor Arthur, então, por favor, me desculpe as pronúncias das universidades, fui pego de surpresa aqui na leitura aqui, não treinei a pronúncia em italiano, mas fica anotado as suas altas qualificações, amigo. Então, por favor, tenha a palavra e prossiga então com o evento. Faço minhas as palavras do desembargador Márcio, agradeço a todos que estão participando e nesse último evento espero que todos tenham uma boa compreensão dos temas que serão tratados hoje. Tenho a grande alegria de apresentar o ilustre professor doutor Paulo Henrique dos Santos Lucon,
que é doutor, mestre, livre-docente em Direito Processual Civil pela USP, diretor do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil, professor e advogado. O professor Paulo Henrique Lucon irá nos abrilhantar com a seguinte palestra: Relações entre demandas findas em andamento, questões prejudiciais e coisa julgada. Professor Paulo Henrique, é um prazer tê-lo aqui na Imagens e a palavra está com Vossa Excelência. Olá a todos, eu quero inicialmente agradecer esse honroso convite na pessoa do desembargador Márcio, doutor Arthur César de Souza. Eu me sinto honrado com o convite, poder contribuir mais uma vez com o TRF4, tribunal que tinha o nosso estimado e saudoso ministro Teori Zavascki, e quero dizer que sempre bom poder, em alguma medida, contribuir com o estudo e as discussões. Acho que o tema aqui da coisa julgada é um tema que gera muitas controvérsias. Aqui o doutor Arthur estudou na mesma universidade que eu, a Universidade Estatal de Milão, não é? E lá que era a faculdade onde Liebman, Enrico Túlio Liebman, se sagrou professor, não é? Terminou a sua carreira universitária lá, não é? E esteve no Brasil por um curto período durante a guerra, né? Durante a Segunda Guerra, fruto da perseguição nazista, e ele acabou criando um grupo de estudos que se chamou mais tarde Escola Processual São Paulo, com Alfredo Buzaide, José Frederico Marques, Bruno de Afonso André, Maris de Oliveira, Valdemar Maris de Oliveira, muitos processualistas que já nos deixaram e que contribuíram também para a formação de outra geração de processo, e agora eu diria, doutor Arthur, que estamos na 4ª ou 5ª geração, né, aqui no Brasil. Mas por que eu falei isso? Porque o mais importante trabalho de Liebman, e eu estive lá na Faculdade de Direito, a Faculdade de Jurisprudência da Università Statale di Milano, onde em 2003 se comemorou 100 anos do nascimento de Liebman, e com vários professores da Europa, e todos foram uníssonos no sentido de reconhecer que o grande trabalho de Liebman ao longo de toda a sua vida foi o trabalho sobre coisa julgada, que aqui no Brasil foi traduzido por Alfredo Buzaide e Bem-vindo Aires. A 4ª edição teve as notas da professora, também saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, e é o famoso livro cujo título se chama Eficácia e Autoridade da Sentença e Outros Escritos sobre a Coisa Julgada. E aí, essa foi a sua grande contribuição, e acho que é importante estabelecermos desde logo o conceito de coisa julgada, não é? Porque sem esse conceito nós vamos ter que pensar em outros problemas, né? Problemas decorrentes da coisa julgada. E Liebman, nesse estudo, diz que a coisa julgada é um predicado, é um atributo que se agrega à decisão, tornando-a imutável. E essa imutabilidade atinge os efeitos, ou seja, a eficácia programada do ato jurisdicional que tem aptidão de alterar a realidade das coisas fora, que aqui no nosso atual código nós poderíamos falar são as decisões interlocutórias de mérito e as sentenças de mérito, os acórdãos de mérito proferidos. Então temos essa visão de Liebman, que também apresentou nesses estudos alguns dados interessantes, por exemplo, efeitos secundários da sentença, a hipoteca judiciária. Hoje nós
temos que pensar em outros efeitos secundários que decorrem naturalmente da sentença, e isso foi fruto de uma construção jurisprudencial, como a correção monetária, a incidência de juros, não é? Então, isso tudo é fruto de um estudo doutrinário profundo. Depois, um pouco mais tarde, aliás, bem mais tarde, um outro processualista também que nos deixou, e que foi um expoente aqui no Brasil, o professor José Carlos Barbosa Moreira, em estudos publicados no Temas de Direito Processual, fez uma respeitosa crítica à conceituação de Liebman, no sentido de que a coisa julgada não atingiria propriamente os efeitos, mas o conteúdo, porque os efeitos poderiam ser alterados ao longo do tempo, em função de fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Então, aqueles efeitos não seriam os mesmos, poderiam se adaptar à realidade. Interessante que esse estudo também teve uma repercussão, então atingiria o conteúdo, e o conteúdo pode ser meramente declaratório, constitutivo ou condenatório, ou para quem também adere à classificação de se colocar o efeito mandamental, né? Eu penso que seja um efeito da condenação e não propriamente uma sentença separada, uma classificação. Eu fico na classificação chamada ternária, e penso que aqui interessa falar que Barbosa Moreira, rompendo com Liebman, fez esse estudo, e é um estudo muito discutido também no exterior a respeito da coisa julgada. Depois, na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, no Brasil começaram a estudar muito os processos coletivos, e aí começou-se a estudar a eficácia ultra partes, ou a coisa julgada secundum eventum litis, ou a coisa julgada secundum eventum probationis. Começaram a estudar o fenômeno da coisa julgada a partir de outros aspectos relevantes dentro de uma perspectiva de um processo coletivo, com a vinda principalmente da legislação atinente à Lei de Ação Civil Pública, que ainda está em vigor, em 1985, a lei do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, e aí isso tudo teve uma repercussão muito grande nesse fenômeno da coisa julgada, e ficou estabelecido que a coisa julgada não poderia prejudicar, só beneficiar, e também que ela atingiria outras pessoas que não participaram da relação jurídica processual. Um efeito ultra partes, e isso também foi objeto de muitos estudos que foram feitos aqui no Brasil, e também a questão do eventum probationis, que se no caso de insuficiência das provas, poderia haver a repropositura da demanda coletiva. Também na década de 90, é importante fazer essa digressão, na década de 90 também se estudou muito a questão da chamada sentença inconstitucional, ou coisa julgada inconstitucional, ou relativização da coisa julgada, resgatando um ensinamento até do maior processualista da Iberoamérica de todos os tempos, Eduardo Couturi, que ao fazer um parecer que está publicado nos seus estudos na década de 40, acabou por entender que a coisa julgada não poderia aceitar a fraude. O caso ali era um processo simulado de paternidade, onde o indigitado pai fez uma grande defesa e contratou um outro advogado para ajuizar a demanda, uma demanda mal proposta, e houve a negativa da paternidade, e anos mais tarde o filho foi procurar Couturi, e aí Couturi, então, estabeleceu essa premissa de que a coisa julgada não poderia compactuar com a chamada fraude.
questão volta no Brasil, mas volta por outros motivos, os motivos que nós já, infelizmente, vivenciamos no nosso dia a dia. O problema da fraude nos processos, eu diria, vamos dizer de uma maneira lata, a corrupção, né? Então, principalmente nas desapropriações indiretas, com laudos super avaliados e às vezes reexame necessário sem o devido cuidado, e esse reexame necessário deixava transitar em julgado uma sentença que havia simplesmente homologado um laudo, e aquela indenização contra o poder, esperava-se passar o prazo para rescisória, e de repente o poder público tinha uma soma inimaginável para pagar, e começaram a surgir demandas voltadas a se questionar a coisa julgada, e dizendo que a coisa julgada seria inconstitucional, ou a coisa julgada teria que ser relativizada. Como eu disse no início da exposição, a coisa julgada é um predicado, é um atributo, ela não se relativiza, nem tampouco é inconstitucional. O que é inconstitucional é a sentença ou os argumentos portadores da sentença que conduziram aquele efeito condenatório, por exemplo. Então, na verdade, o que aconteceu foi essa grande e intensa discussão a respeito da coisa julgada, e que redundou em ações movidas pelo poder público para se alterar esses julgados. Até se resgatou a ideia da chamada querela nullitatis insanabilis, vinda do direito romano, e a sua sobrevivência no sistema jurídico brasileiro. Há um interessante acórdão relatado pelo ministro José Carlos Moreira Alves sobre a querela nullitatis insanabilis. Era um caso de citação, que é a situação mais comum, que nós sabemos que existe quando pensamos, por exemplo, na impugnação ao cumprimento de sentença previsto no artigo 525, ou ainda nos embargos à execução contra a fazenda pública no artigo 535. Então, que nada mais representa do que uma forma de reconhecimento da inexistência ou da falta de citação em relação a um processo que transitou em julgado. E, a partir de um dado momento, se inseriu no ordenamento jurídico a inconstitucionalidade. Então, vamos pensar nessas demandas, são demandas que foram ajuizadas para se afastar um caso em que houvesse um grave dano ao erário, pautado até numa imoralidade, digamos assim, né? E aí se afastaram a coisa julgada e começou a haver uma intensa discussão, né, doutor Arthur, sobre a questão da coisa julgada, e começou-se a fazer alguma comparação com o direito da common law, onde não há propriamente a coisa julgada, mas eles têm sistemas preclusivos muito fortes e intensos. O fato é que essa discussão veio à tona no Brasil por conta, infelizmente, dessas situações, dessas decisões inquinadas contra o poder público. Mas isso levou a uma grande e intensa discussão, e depois de um tempo passou-se também, a partir de um dispositivo constante do regimento interno da Corte Constitucional Alemã, se introduziu no Brasil a possibilidade, então, de se afastar, de que uma decisão da Corte Constitucional pudesse, reconhecendo a inconstitucionalidade de uma lei, pudesse afetar outros processos. Então, hoje nós verificamos esse fenômeno também nos artigos 525 e 535, da possibilidade de se alegar a inconstitucionalidade de uma lei e poder afastar esse cumprimento dessa sentença ou desse acórdão fundado em um dispositivo que foi reconhecido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal em controle concentrado ou difuso, que é importante também dizer isso. Então, houve também
um fenômeno aí de relativização, digamos, não da coisa julgada, mas da sentença e do acórdão transitado materialmente em julgado, para fazer menção sempre ao ato jurídico que será objeto da impugnação. Essa questão toma discussão também no CPC, a coisa julgada toma uma discussão interessante no CPC de 2015, e o projeto de lei do Código de Processo Civil se iniciou em 2009 na Câmara dos Deputados. Então, foi feita uma comissão presidida pelo ministro Fux, que agora está tomando posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, e lá se colocou um dispositivo que dizia que a coisa julgada não poderia beneficiar nem prejudicar terceiros, não é? E isso passou, foi para o Senado e depois na Câmara. Eu estava lá na comissão especial, nós detectamos e modificamos o artigo para tirar prejudicar. Pode, não prejudicará, mas pode beneficiar. Então ficou a coisa julgada não prejudicará terceiros. E aqui começamos a falar da questão dos limites subjetivos da coisa julgada. Quando pensamos em limites objetivos, pensamos no seu conteúdo meramente declaratório, constitutivo ou condenatório. Quando pensamos em limites subjetivos, diz respeito à extensão desses efeitos em relação a terceiros que não fizeram parte do processo. E aí começa essa ideia de relação entre demandas findas e em andamento. Se nós pensarmos bem, a coisa julgada, onde que a coisa julgada aparecerá? A sua casuística aparece na relação de um processo superveniente. Por isso eu escolhi o tema dessa palestra em relação entre demandas findas e em andamento, porque o problema incide justamente quando começa a haver uma projeção de efeitos e aí se toma uma medida, uma ação impugnativa ou uma medida judicial para se afastar aqueles efeitos nocivos decorrentes daquela sentença ou acórdão trânsitos em julgado. E aí essa grande discussão passa a tomar corpo, se tirou esse dado de que a coisa julgada poderia prejudicar terceiros. Esse tema volta à tona na doutrina europeia, porque há uma divisão, muitos reconhecendo que a coisa julgada não pode prejudicar, mas há quem entenda que a coisa julgada pode prejudicar terceiros. E aí, lembrando novamente de um estudo de Liebman constante nesse clássico livro que eu mencionei, Eficácia e Autoridade da Sentença, tem aqui um célebre estudo sobre os efeitos da sentença nas anulações de decisões assembleares. Então, Liebman dizia que poderia, então, beneficiar o acionista, uma vez que foi anulada a deliberação assemblear. E sempre nesse campo, e isso foi repetido à exaustão. Ocorre que, às vezes, pensando só nesse exemplo de Liebman, a deliberação assemblear pode beneficiar terceiros e a sua anulação pode beneficiar outros terceiros. Pode haver uma divergência entre os terceiros. Pode ser que um grupo de terceiros queira a validade daquele ato jurisdicional. E isso aí já começa aquela questão de que não é bem assim. A coisa julgada pode beneficiar terceiros e pode prejudicar terceiros. E aí começam essas questões, não é? De, por exemplo, anular uma deliberação assemblear a respeito da aquisição, da incorporação de uma empresa. Vamos pensar, um acionista que tem ações em bolsa pode ficar contente, porque, afinal de contas, vai aumentar o patrimônio e as suas ações se valorizarão. O outro acionista que tem mais de 5%, ele pode ficar diluído e vai perder poder político, e aí ele também não quer. E aí
prejudica terceiros. Então, é um singelo exemplo para mostrar que esse tema tem a sua relevância, mas no CPC entrou essa questão de que a coisa julgada pode beneficiar, não pode prejudicar terceiros, mas pode beneficiar. E um outro dado interessante, que tem a ver com relações entre demandas findas e em andamento, diz respeito à coisa julgada em relação às questões prejudiciais, que eu vejo que é um tema que ainda não houve uma aplicação prática como deveria ser feita na casuística. E esse problema vai dar justamente no processo subsequente. Refiro-me aqui à coisa julgada das questões prejudiciais. Então, isso foi uma medida colocada no Código no artigo 503 para substituir a ação declaratória incidental prevista no CPC de 73. Então, a ideia era essa, era permitir que decisões proferidas na motivação da sentença fizessem coisa julgada ou na decisão interlocutória de mérito. Mas é claro que o Código estabelece certos pressupostos, certos requisitos para que isso ocorra. A questão, primeiro, tem que ser prejudicial, ou seja, a sua resolução causa uma dependência do julgamento de mérito. Então, o exemplo clássico é aquela ideia de que o reconhecimento o exemplo acadêmico é o reconhecimento da paternidade com a superveniente ação com a condenação em alimentos. O reconhecimento da paternidade é uma questão prejudicial, onde até o Código Civil introduziu uma presunção, não é? No caso de não comparecimento no exame, de recusa em se fazer o exame de paternidade, há uma presunção aqui jurídica de que a paternidade existe. Então, isso também tem repercussões no direito de família, mas o fato é que existem certas situações da vida em que teremos questões prejudiciais que devem necessariamente ser decididas antes da decisão relativa aos pedidos deduzidos pelos demandantes, vamos colocar assim, porque podem haver vários demandantes, como pode haver também pedido reconvencional por parte do demandado. Então, é evidentemente que a questão precisa ser prejudicial, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que tenha que haver um contraditório prévio em relação e efetivo, e essa expressão contraditório prévio e efetivo precisaríamos destrinchar. Será que o magistrado deveria colocar essa questão e dizer, olha, isso é uma questão prejudicial que nós temos que decidir antes de decidir, por exemplo, a anulação de um contrato, né? Um contrato administrativo. Vamos imaginar inúmeras situações da vida em que o magistrado se depara com a necessidade de ter que decidir questões prejudiciais. Essas questões prejudiciais, como eu disse, são decididas na motivação da sentença. Mas, se o Código estabelece o contraditório prévio e efetivo, isso significa que deve haver aí o cumprimento de pelo menos um dever de consulta por parte do magistrado, dizendo, olha, tem essa questão prejudicial que nós temos que realizar uma cognição, uma atividade de conhecimento, para que eu possa até fundamentar a minha sentença. Então, eu estou aqui deixando claro que isso é um contraditório prévio e efetivo, e que isso é uma questão prejudicial. E mais ainda, não é? O magistrado deve ter competência, evidentemente, para decidir essa questão prejudicial. Então, nós temos essa novidade interessante no Código. Evidentemente que não pode haver também outro requisito, outro pressuposto, e seria o quarto pressuposto, não pode haver restrição probatória ou limitações à cognição do magistrado, mas o fato é que o Código coloca no artigo 502 a possibilidade de cisão da coisa julgada,
e a possibilidade de a questão prejudicial fazer coisa julgada. E aí, estendendo a imutabilidade desse conteúdo em relação a outros processos. E é esse o dado interessante. Mas eu não vejo muita utilização desse dispositivo por parte dos magistrados. Talvez fosse interessante aqui colocarmos algumas situações práticas onde temos questões prejudiciais. Por exemplo, no TRF4, fazer um levantamento das ações repetitivas por meio de e que tem que ter uma decisão prévia. Isso seria um trabalho interessante que hoje a tecnologia pode permitir que, por exemplo, se estabeleça o que é uma questão prejudicial e o próprio tribunal pode dar uma orientação aos magistrados no sentido de que, olha, resolvam essa questão prejudicial, observado esse procedimento, e eu espero que isso venha acontecer em breve, porque estamos nesse momento bem disruptivo de aulas e palestras à distância, movimentos de inteligência artificial nos tribunais, mas precisamos também pensar de uma maneira mais, ter essa criatividade de pensar em situações que estão no código, que podem, por exemplo, permitir que o magistrado, repetidas, e que podem permitir que o magistrado decida e profira decisões parciais de mérito, solucionando questões prejudiciais e deixando a questão principal, para utilizar a linguagem carnelutiana de questão, deixar a questão mais para o fim, questão principal após a cognição. Então, são dados interessantes. O código acabou ficando com um resquício, uma ação declaratória incidental, quando se faz referência à falsidade documental de assinatura. Ainda permanece a ação declaratória incidental no CPC de 2015. Acho que quando fizeram o código não se lembraram ali, pegaram, foi meio a toque de caixa em todos os lugares, e a gente não viu isso e deixou passar, e ficou essa imutabilidade em relação às decisões de questões prejudiciais, mas se esqueceu da ação declaratória incidental relativa à falsidade documental. Esse é um dado bem interessante que merece aqui uma exposição, um tratamento bem mais profundo e evidentemente que seria muito bom que tivéssemos uma utilização dessas decisões de questões prejudiciais numa situação mais por exemplo, disruptiva, de se utilizar situações fáticas que acontecem à exaustão e poder fazer essa divisão em certos procedimentos, na medida em que o código próprio estabelece a possibilidade de o juiz até inverter provas, fazer a prova testemunhal antes da prova pericial, alguns recursos, digamos, no sentido de caminhos procedimentais outorgados ao magistrado para que possa criar aquilo que se chama de procedimento adequado. Então, em algumas, por exemplo, ações acidentárias, não tem muito sentido se constatar que o sujeito, enfim, não tem uma visão, né? Certas questões de cognição poderiam ser feitas ictu orli, né? E isso serviria muito para uma justiça mais célere. O dado é que, quando se pensa entre relações findas, não é, e em andamento, nós temos que também pensar na superveniência da coisa julgada. E é evidente que o Código, quando fala entre demandas em andamento, nós estamos falando até de uma cláusula geral que se estabelece no CPC, previsto no parágrafo 3º do artigo 55, quando dispõe que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Vejam que interessante que esse dispositivo coloca decisões contraditórias ou conflitantes e fala de reunião.
Mas essa reunião não precisa ser física. Nós estamos aqui numa sociedade caminhando para a tecnologia. E se nós pensarmos, por exemplo, nos recursos especiais repetitivos, quando o STJ afeta um determinado tema e determina a suspensão dos recursos, ou não determina, isso, evidentemente, essa decisão em recursos especiais repetitivos afetará uma miríade de casos, e por isso eu poderia dizer e até afirmar que há uma conexão aqui, uma conexão não naquele sentido que nós conhecemos tradicionalmente, onde a conexão deveria ser a mesma causa de pedir e mesmo pedido. Essa fórmula se mantém no CPC de 2015, mas hoje nós analisamos também não só os elementos concretos da demanda, não só a causa de pedir remoto, os elementos fáticos e o pedido no sentido concreto, mas também os elementos abstratos. Então, quando o STJ diz que tem que paralisar um tema a respeito da incidência de juros, se os juros de depósito bancário servem para a quitação do pagamento quando se efetua o depósito voluntário, por exemplo, de um débito tributário, ou quando há uma constrição e aí não houve ato voluntário, essa questão também tem que ser levada em consideração e, portanto, aqui caberiam juros, porque tem toda uma disciplina no Código Civil a respeito desse tema. E é claro que aqui há uma, digamos, uma reunião, digamos assim, espiritual, não é? Entre esses processos que são decididos, entre esse recurso especial repetitivo que afetará inúmeros outros processos que têm curso no nosso imenso território brasileiro. E isso também faz parte dessa gestão processual. É interessante que isso vem tomando, a inteligência artificial vem tomando corpo no judiciário, existem vários programas sendo desenvolvidos. Duas preocupações que esse professor humildemente tem a respeito do tema, dizem respeito a, primeiro, transparência dos dados, das bases algorítmicas que são fornecidas para a realização dessa inteligência artificial, o trabalho humano de fornecimento de dados. Essa é uma preocupação, e aí estamos a falar de transparência, que há necessidade de se ter transparência, e até para a evolução. Eu acho que esse é um tema muito interessante de ser estudado, que é a transparência na inteligência artificial. E a questão do acesso digital, que é um problema ainda sério que nós precisaremos resolver, é um problema de tecnologia e que será de extrema utilidade. A USP está desenvolvendo agora um processo de um programa de inteligência artificial em relação a todas as normas de Covid. E eu fui escolhido para ser o professor para coordenar a área de processo civil. E o mais difícil é fazer todas as perguntas que a população pode fazer, por exemplo, da legislação a respeito da Covid, qual o prazo de suspensão, e daí tem que se estabelecer inúmeros sinônimos e inúmeras expressões equivalentes para se ter aquela inteligência artificial funcionando muito bem. Então, vejam que aí essa ideia de simultâneos processos passa a ter uma concepção não apenas com os elementos concretos da demanda, mas também com os elementos abstratos, que passam a ser de suma importância para a reunião, e não a reunião física, mas essa reunião voltada para a segurança jurídica tão desejada. Mas quando se fala em processos findos, é importante lembrar, e aqui essa pequena exposição que eu fiz, eu estou falando de simultâneos processos em andamento,
Mas quando se pensa, evidentemente, em processo já objeto de trânsito em julgado, não há de se falar em conexão. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles foi julgado. E, evidentemente, que a questão passa pela verificação da coisa julgada e da prevalência da coisa julgada em relação a um outro processo. E aí a necessidade de verificar se as questões têm semelhança ou diferenças. Mas aí temos o tema muito interessante na processualística, que é a formação de duas coisas julgadas. E aí a doutrina formula duas soluções. A prevalência da segunda coisa julgada, que revogaria a primeira, por lhe ser posterior, ou a prevalência da primeira coisa julgada, que por sua indiscutibilidade afastaria a eficácia da segunda, mesmo após encerrado o prazo para a rescisória. Veja que interessante aqui essa questão aqui da res iudicata, que no direito romano, por exemplo, prevaleceria sempre a primeira, já que a segunda se consideraria inexistente, porque a decisão que ofende a res iudicata é inexistente e nem sequer nula de pleno direito, mas é apenas suscetível de desconstituição por meio de recurso ou até, aqui, ação impugnativa autônoma, conforme a opção de cada sistema jurídico. E aí, no sistema pátrio, fica essa questão. Semelhante decisão trânsito em julgado, como qualquer outra, enquanto não rescindida, produz todos os efeitos que produziria se nenhum vício existisse. Seria evidente contrassenso recusar-se a eficácia da segunda sentença, depois de consumada a decadência, quando nem sequer antes disso era recusável a eficácia. Então, é evidente que a passagem da sentença da condição de rescindível a de irrescindível não pode, é claro, diminuir-lhe o valor. E aí entra a questão da possibilidade de uma rescisória da segunda coisa julgada. Evidentemente que aí a formação de uma segunda coisa julgada. Mas há quem afirme dentro dessa... Essa é a ideia de Barbosa Moreira, mas ao comentar nos seus clássicos comentários ao Código de Processo Civil, mas eu diria que podemos pensar numa ação de querela nulitatis para desconstituir a segunda coisa julgada, que se formou aí, que deveria prevalecer a primeira. Como se vê, esse tema é extremamente complexo e amplo e requer um estudo conceitual e sempre voltado à necessária promoção da segurança jurídica, que é o que todos nós desejamos. Desejamos uma segurança jurídica não a tempo de se julgar o processo da princesa Isabel, não é? Mas também uma segurança jurídica com certa celeridade. E aí eu acho que vale a pena, e isso os órgãos jurisdicionais brasileiros vêm investindo muito nessa tecnologia. É evidente, alguns programas tendendo para o fortalecimento daquilo que se chama de jurisprudência defensiva. Outros programas poderiam ter um benefício para a população também, no sentido de estabelecer quais são as questões prejudiciais, ou seja, no método de trabalho do magistrado, enquanto o exame do que faz coisa julgada, do que pode ser decidido antes, do que pode ser decidido depois, e também a eficácia dessas decisões repetitivas, inclusive no que concerne a rescisória, porque há também a previsão da rescisória nessa situação de processos, digamos, dos precedentes à brasileira estabelecidos pelo nosso Código de Processo Civil, que estão lá no 927, tão polêmico e que gera tantas discussões e que, evidentemente, esse professor aqui não vai se estender em falar sobre a questão da
isso seria tema para outra palestra, mas a questão da organização desses precedentes brasileiros. Quero dizer também que a inteligência artificial pode ajudar muito, mas precisamos muito mais. É importante também uma política judiciária de união dos sistemas de todos os tribunais, colocar aqui a engenharia, nós temos mais de 100 tribunais na federação, não é? Imagine, e tribunais que se falam, então precisamos criar um consenso, e esse consenso está difícil de chegar, porque, evidentemente, que sempre um sistema não é imune a críticas, mas precisamos chegar lá, chegaremos certamente lá, para passar para um passo seguinte, que é justamente a aplicação de um sistema inteligente de justiça, e evidentemente, esse sistema de justiça não só deve ajudar o magistrado, mas também deve auxiliar o advogado na elaboração de teses que venham a possibilitar a distinção dos julgamentos que já se tornaram, de alguma forma, repetitivos ou formaram os chamados precedentes obrigatórios no sistema jurídico brasileiro. Quero novamente aqui agradecer este honroso convite na pessoa do Dr. Arthur César de Souza, uma honra e uma oportunidade de dialogar com esse público seleto, e sempre bom poder, de alguma forma, contribuir com o nosso Brasil. Muito obrigado. Professor Lugon, nós é que agradecemos mais uma vez a sua participação e brilhantes considerações sobre a questão da coisa julgada, que é um tema extremamente complexo, trazendo os ares da Universidade de São Paulo, né, para nós paranaenses, para nós catarinenses e nós do Rio Grande do Sul. Eu acho esses pensamentos, essas perspectivas, principalmente dos autores italianos, que estão bem vivas, não obstante acharmos que estamos na 4ª geração de processualistas, mas, na verdade, somos filhos, todos filhos, né, dos grandes processualistas, principalmente italianos. E me parece que Liebman e a sua perspectiva da coisa julgada é um tema que se torna presente no dia a dia, mesmo diante de um novo Código de Processo Civil. Ficamos muito honrados e felizes com a sua participação neste evento. Eu tenho uma indagação, professor Lugon, do Dr. Bruno Henrique Silva, que ele indaga ao senhor: eu costumo ter dificuldade em distinguir os limites entre a eficácia preclusiva da coisa julgada, Código de Processo Civil, artigo 508, transitada e julgada a decisão de mérito, consideração deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. E a inexistência, deixa eu ver aqui, pedido, e a inexistência de coisa julgada em razão da diversidade das demandas em relação à causa de pedir. Quando eu devo considerar que eventuais novos argumentos apresentados na segunda demanda estão acobertados pela coisa julgada, e quando esses argumentos seriam possíveis por constituírem uma causa de pedir distinta? Ficarei grato se o senhor puder abordar esta questão. Muito interessante a pergunta, quero parabenizar a pergunta feita, uma pergunta de extrema profundidade, de quem estuda, não é? E de quem está preocupado aí em relação a futuros processos, não é? Para saber o que foi demandas findas e o problema que vai ocasionar, em que medida isso afetará os processos subsequentes. Eu diria o seguinte, e aqui lembraria do ensinamento de Francesco Carnelucci a respeito da chamada, e aí Carnelucci colocava LIDE no centro do seu sistema, para fazer menção ao livro denominado Sistema de Direito Processual, e também no livro Direito e Processo, ele colocava a LIDE no centro do sistema. E, ora, a LIDE, na sua conceituação, é muito mais um
uma denominação, um conceito sociológico, que é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Mas lead também quer dizer pedido dentro do sistema de Carnelucci. No nosso próprio código, às vezes a palavra lead aparece e às vezes nos códigos de 73 aparecia muito isso, a lead como pedido. Mas Carnelucci, ao falar da lead, falava de lead parcial e lead integral. Interessante esses temas que precisam ser resgatados na doutrina. E que tem a ver também com os chamados capítulos da decisão, o que transitou em julgado, o que não transitou, no processo em curso, os capi de la sentenza, que já foram mencionados por Chiovenda e também Carnelucci. A grande dificuldade está em precisar se aquele processo conseguiu resolver a lead integral. Essa aqui, eu acho que a resposta mais simples que eu poderia dar é essa. Tem que verificar se realmente há uma outra causa de pedir que não foi formulada. Às vezes, vejo que o sistema é feito de uma forma que não assegura uma paridade de armas no mesmo processo. Às vezes, há necessidade de ajuizamento de outros processos conexos, porque às vezes o demandado tem 15 dias para contestar, ou tem 30 dias para contestar, e isso tudo, às vezes, é muito difícil reunir todos os dados, e um dado pode virar uma causa de pedir numa ação contraposta. Então, a grande discussão aqui é saber essa ideia de lead integral e lead parcial. Na lei espanhola, na LEC espanhola, chamada Lei de Enjuiciamento Civil, há um dispositivo extremamente polêmico que coloca essa ideia de lead integral, que diz que se houve uma decisão a respeito de um determinado tema, se fez coisa julgada para todos os direitos conexos. E eu me lembro de comparecer a um congresso há 2 anos, nos 800 anos da Universidade de Salamanca, e com colegas, amigos. Hoje o presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual é um professor lá de Salamanca, querido amigo Lourenço Rosa Vadel, que fala muito bem português, por sinal, é um poliglota, e então, com vários professores lá, perguntei como é que estava esse dispositivo, porque uma coisa é nós examinarmos, estudarmos um código italiano, um código espanhol, e outra coisa é perguntar para o magistrado, para quem está lá na linha de frente, vamos dizer, na trincheira, digamos, perguntar como é que funciona esse dispositivo. E eu fiz essa pergunta e falei, bom, não dá realmente para propor mais nada? Falou, olha, isso tem gerado uma extrema polêmica, eles estão procurando reduzir isso, permitindo demandas conexas, mas tem alguns casos em que se firmou uma jurisprudência. Então, por exemplo, se a parte ajuizou, para falar um exemplo muito singelo, um acidente de automóvel, se não se pleiteou danos morais, não pode ajuizar outra demanda para pleitear os danos morais, porque, digamos, o autor não levou toda a sua controvérsia, não levou a lide integral, e aplica-se esse dispositivo da lei espanhola. Então, mas o sistema brasileiro fez essa opção de se permitir esse interrelacionamento das relações jurídicas. Evidente, quando temos demandas idênticas, tolitor quaestio, não está fácil, é litispendência no sentido negativo e já se extingue a segunda demanda. Mas o problema é que, às vezes, existem processos continentes e existem processos que têm um ponto de união. Eu acho que nós chegaremos a um determinado momento, muitos não gostam disso. Em São Paulo, houve há muitos anos atrás, digamos, um movimento que surgiu no Tribunal de Justiça
chamado petição 10, sentença 10. Seria aquela ideia de que a sentença não poderia ter mais de 10 páginas, nem a petição mais de 10 páginas. Não vamos chegar a isso, mas eu tenho a impressão de que chegaremos a um momento mais para frente, no futuro, de termos algumas espécies de formulários nas demandas, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. E aí vai ficar muito mais fácil para também o tribunal analisar essas demandas conexas e aí verificar justamente o objeto dessa pergunta interessante a respeito das questões já decididas. O que tem a eficácia preclusiva aqui, o que foi efetivamente decidido, porque e o que poderia, transitado em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. E a grande questão é saber se essas alegações poderiam ser objeto de uma causa de pedir nova. E a grande questão, eu diria, houve contraditório em cima dessas alegações? Aí falou, bom, mas pode ser todas aquelas dedutíveis ou deduzíveis que poderiam ter sido deduzidas. E aí é essa questão que mais gera confusão e gera debates. O que poderia ter sido alegado? Mas o que poderia ter sido alegado pode ser objeto de uma ação declaratória negativa. Então, o sistema não consegue responder isso, mas o ponto eu acho que tem que ser aqui, a gente vai ter que voltar para aquela ideia de que se a questão foi objeto de debate ou não, se a questão foi formulada em uma lide integral ou não. Talvez, no futuro, vamos imaginar, num outro Código de Processo Civil, daqui a 20, 30 anos ou até menos, chegamos à conclusão de que chegamos num processo civilizatório que as partes poderão ajuizar a demanda e mandar para o outro escritório, já manda para o réu e faz a produção de provas fora do judiciário, e quando leva para o judiciário vai fazer essa pergunta. Esse é o conflito? Qual que é o conflito? Vamos colocar o seu conflito na integralidade? E acho que nós estamos caminhando para um processo mais dialogal. Vejo que essa questão da distância permitiu que nós tivéssemos mais um contato com as pessoas, com os julgadores, e isso talvez nós caminhemos para um dia termos um processo integral, uma lide integral, e o magistrado conseguir resolver a lide integral. O grande drama da sua pergunta é saber aquilo que poderia ter sido deduzido e que eventualmente pode ser fundamento para uma futura causa de pedir. E aí, qual é esse limite que a doutrina não conseguiu responder de maneira satisfatória, dado que que na prática, digamos, ocorrem muitos casos em que os processos são julgados simultaneamente. Por outro lado, há processos que são julgados separadamente. Eu diria, por exemplo, uma ação penal e uma ação de improbidade. E, às vezes, o objeto do conhecimento é muito parecido, não é? E aí não pode haver essa questão da suspensão por prejudicialidade externa, também não pode haver. Isso é uma problemática. E aí, às vezes, há uma perda de eficiência estatal, e o princípio da eficiência é interessante nós levarmos em consideração, que é um princípio que está no Código de Processo Civil. A gente tem dois trabalhos, digamos assim. O magistrado penal faz a cognição, o civil faz também a cognição sobre o mesmo assunto. E quantas vezes isso não acontece, se nós pensarmos bem? Vamos fazer uma reflexão aqui. O juízo de admissibilidade de um recurso extraordinário ou especial vai para a presidência ou vice-presidência do tribunal, depois vai para o presidente do STJ, depois vai para o ministro. São 3 decisões sobre um tema, é uma loucura, é uma perda de eficiência. Então, vale a pena nós começarmos a repensar, ou pelo menos colocar em debate essas questões
que se referem digamos, a realização de atividades repetidas. É isso que eu fico pensando às vezes. E às vezes tem um comprometimento de que no processo penal há uma preocupação muito maior com a cognição e no processo civil às vezes é muito, digamos, há um processos sumários. E aí tem um outro problema que é o processo sancionador, que hoje está no meio termo. Não é civil, mas também não é penal, e fica nesse sistema meio complexo. O eleitoral, eu fui juiz 8 anos no eleitoral, 4 como substituto e 4 como efetivo no TRE aqui, e a gente era premido pelo tempo, não é? Porque tem eleição e tem que decidir. E às vezes tinham processos conexos, e, enfim, às vezes não dava para julgar. Tinha que julgar vários outros temas e, evidentemente, que uma atividade cognitiva acabava comprometendo outro processo sobre o mesmo tema, a fim de que se evitasse, claro, decisões contraditórias ou conflitantes. Um tema muito interessante, que já foi objeto de estudos na Itália, é a questão da circulação da prova, que a gente chama de prova emprestada, mas que tem a ver com essa ideia de resolver a lide integral. Muito obrigado, professor Lugon, mais uma vez. Agradecemos imensamente as suas considerações e, de imediato, passo a palavra ao doutor Márcio. Bem, agora, então, eu convido o professor Arthur a proferir a sua conferência sobre o tema tutela provisória, avanços e retrocessos no novo CPC. Eu tomei a liberdade anteriormente de fazer a apresentação do Dr. Arthur, indicando que ele é pós-doutorado pela Universidade de Lisboa e na Universidade do Estado de Milão e na Universidade de Valência, na Espanha, e pela Universidade Federal de Santa Catarina. E, Dr. Arthur, por favor, então, tenha a palavra por 40 minutos. Muito obrigado, doutor Márcio. Uma boa tarde já, começando uma boa noite a todos e a todas, os servidores, os colegas magistrados. Gostaria de reiterar meus agradecimentos ao diretor da Imagens pela possibilidade e principalmente pela confiança, o convite que me foi formulado para participar deste evento. Principalmente, vejo uma responsabilidade muito grande, em especial pelas palestras anteriores, pelos grandes professores, doutores, e no dia de hoje, por um livre docente da Universidade de São Paulo. É muito difícil essa tarefa, tenho que confessar aos senhores, de tentar trazer algo depois da brilhante exposição do professor Lucon e da transparência do seu conhecimento na área do processo civil. Mas vou tentar cumprir essa tarefa da melhor maneira possível. O tema que me foi proposto é a tutela provisória no novo Código de Processo Civil. E, sem dúvida, esse tema ele se torna muito mais desafiador neste período que estamos vivenciando em razão da pandemia do coronavírus, que veio nos tirar efetivamente de uma zona de conforto que todos nós nos encontrávamos. Os juízes, muitos colegas magistrados, neste momento, estão se deparando com pedidos de tutela de urgência sobre diversas questões. Pedido de internação compulsória em UTI, pedido de abertura de planos de assistência e seguro médico, que são negados muitas vezes pelas empresas de saúde, pedido de prescrição e entrega de determinados medicamentos para o tratamento da Covid, pedido de pagamento do denominado auxílio emergencial. E esse aqui, em especial, é um tema desafiador para todos os magistrados que têm competência nessa área. É claro que, em razão do tempo, eu procurei separar alguns tópicos que, no meu modo de ver, tem muita importância em relação à tutela provisória no novo Código de Processo Civil.
Todos nós sabemos, isso é do conhecimento geral, de que a tutela provisória ela está regulamentada em 18 artigos, especificamente 18 artigos, claro, e alguns artigos esparsos, né, no âmbito do Código de Processo Civil. Mas a regulamentação principal está nos artigos 294 a 311. Eu costumo falar do novo CPC, mas é uma mania, um cacuete que a gente acaba tendo em razão do Código 73. Ele já não é tão novo assim, 5 anos. Mas é uma tentativa de fazer uma diferenciação ainda que deve se diluir com o tempo em relação ao Código de 73. Também nós sabemos que a tutela provisória é o gênero. E, dentro desse gênero, nós temos duas espécies, a tutela de urgência e a tutela de evidência. Sabemos também que a tutela de urgência é gênero, cujas espécies são a tutela cautelar e a tutela antecipada. Ambas, isso é importante dizer, podendo ser outorgadas de forma antecedente e incidental. Isso me parece uma grande evolução do novo Código de Processo Civil, trazer essa perspectiva que Dinamarca já falava em relação à possibilidade da tutela antecipada antecedente. Quando nós falamos em tutela de urgência ou tutela provisória, especialmente tutela provisória, nós estamos diante daquilo, como dizia já André Proto Pisani, um grande processualista contemporâneo, o professor Lugon falou de outros grandes processualistas clássicos, né? Mas eu considero também um talento especial o Proto Pisani. E quando ele diz que as tutelas diferenciadas visam a impedir ou atenuar eventuais danos emergentes ou eventuais danos emergentes decorrente de circunstâncias fáticas que possam retardar a concessão da tutela definitiva. Claro que, em caso excepcional, é a tutela de evidência, onde nós não precisamos estar atento à questão do periculo in mora. Uma das questões principais, que me parece uma grande inserção dentro do novo Código de Processo Civil, foi acabar com aquela diferenciação entre tutela antecipada e tutela cautelar, unificando os pressupostos de concessão. Isso, me parece, foi muito importante e temos que parabenizar o legislador em unificar esses pressupostos, tanto para cautelar quanto para a antecipação de tutela. Contudo, muitos operadores do direito ainda acreditam que a questão da diferenciação ontológica entre tutela antecipada e tutela cautelar é uma questão meramente acadêmica, sem qualquer resultado prático, especialmente pelo fato de que o novo Código de Processo Civil ele manteve o princípio da fungibilidade entre as tutelas provisórias, tutela de urgência, cautelar e antecipatória, lá no artigo 305, parágrafo único do Código de Processo Civil. Esse pensamento, talvez em relação ao Código de 73, não obstante, nunca concordei que não se deva fazer uma diferenciação ontológica em tutela cautelar e tutela antecipada, mas em relação ao Código de 73, pode-se dizer que era compreensível, justamente porque a fungibilidade entre as tutelas não tinha tanto perigo em razão dos efeitos jurídicos processuais, tanto da tutela antecipada quanto da tutela cautelar, que seriam os seus mesmos efeitos jurídicos. Porém, aqui está o ponto, o cerne da necessidade de uma diferenciação ontológica entre a tutela cautelar e a tutela antecipada, é que no novo Código de Processo Civil, essa concepção não me parece mais acertada ou apropriada. Justamente por quê? Porque no novo Código de Processo Civil, somente a tutela antecipada é possível que seus efeitos sejam estabilizados, e não a tutela cautelar. Então, uma fungibilidade aplicada, mesmo que de ofício pelo juiz, pode ter consequências importantes no processo civil, decorrente desse efeito primordial da tutela antecipada antecedente, que é a estabilização dos efeitos. Então, me parece que nós devemos, sim, nos debruçar com muito mais cuidado, com muito mais profundidade,
para se distinguir, para que o Poder Judiciário, principalmente o Poder Judiciário que vai apreciar essas questões, possa distinguir ontologicamente a tutela cautelar da tutela antecipada. A unificação dos requisitos realmente como eu disse, nós temos que parabenizar o legislador em relação a essa unificação, né? Agora, tanto para a concessão de uma tutela de urgência cautelar, quanto para a concessão de uma tutela de urgência antecipada, devemos estar observando dois requisitos, que é a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Essa unificação, sem dúvida, facilitou muito a vida dos operadores do direito, muito embora que na praticidade não houvesse tanta dificuldade, né, em relação, pragmaticamente falando, na análise dos requisitos anteriores, seja em relação à tutela antecipada, seja em relação à tutela cautelar. Mas existia uma questão interessante no Código 73, no artigo 273, que era a exigência para a concessão da tutela antecipada da prova inequívoca. Isso, sem dúvida, me parece, era uma exigência inconsistente e incongruente. O senhor se pode falar em prova inequívoca, doutor Márcio e professor Lucon, penso eu, após um efetivo contraditório da prova que se dá com a citação do réu. Poderíamos ter uma prova importante, uma prova condizente para a concessão de uma tutela de urgência, mas jamais falar em prova inequívoca sem o contraditório no réu. No novo CPC, eu vejo essa possibilidade de exigência de prova inequívoca numa das hipóteses da tutela provisória de evidência, que é do artigo 311, inciso 4º do novo CPC, quando lá diz que, desde que a petição inicial seja instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável, o juiz poderá, então, conceder a tutela de evidência. Aqui me parece que estamos diante, sim, de uma prova inequívoca, porque foi oportunizado ao réu o contraditório na prova, e ele não teve como opor à prova produzida pelo autor uma dúvida razoável. Também trago para análise e para um pensamento de todos nós a questão da competência para a concessão da tutela provisória, né? Em relação à competência para a concessão da tutela provisória, o artigo 299 do novo Código de Processo Civil, em seu parágrafo único, ele deixa bem claro, bem construída a questão da competência para a concessão, né? Ou seja, a tutela provisória ela será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Não vejo dúvida razoável nessa digressão do artigo 299. E o parágrafo único diz: ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida no órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Também, me parece, sem problema interpretativo, este parágrafo único. No Código de Processo Civil de 73, nós tínhamos duas exceções. Em que o processo principal já estava em grau de recurso, mas a tutela, a cautelar, o processo cautelar, ele deveria ser proposto perante o juízo de primeiro grau. Era o caso do artigo 853 e 880, parágrafo 1 do CPC de 73, que tratavam justamente da cautelar de atentado e a cautelar de alimentos provisionais. E temos também, no novo Código de Processo Civil, uma exceção importante, porque pelo novo CPC, a tutela provisória ela é requerida ou perante o juiz competente para conhecer da causa principal ou incidentalmente dentro de um processo que já está em andamento. Não existe dois processos, não há mais duas espécies de processo, um processo principal e um processo cautelar.
Porém, nós temos uma exceção, inclusive uma exceção que eu visualizo como uma exceção de competência, por vezes pode ser uma exceção de competência. É quando, no processo de inventário, o juiz concede medidas cautelares, né? Por exemplo, na discussão da qualidade de herdeiro, onde se demanda uma produção de prova que não documental, que isso terá que ser discutido nas vias ordinárias, o juiz, então, remeterá as partes às vias ordinárias e sobrestará a julgamentação a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido. Isso, sem dúvida, me parece uma medida cautelar extremamente importante no juízo de inventário. Só que aqui nós temos dois processos. Nós temos um processo de inventário, onde é concedida a tutela cautelar, e depois, nas vias ordinárias, haverá o processo principal em relação, onde será trazida a demanda principal em relação à tutela cautelar. E veja bem, a competência ela pode ser distinta, porque o juízo de um processo que irá se discutir sobre a qualidade de herdeiro pode ser não ter a mesma competência do juiz do inventário que concedeu a medida cautelar. Mas existe, no meu modo de ver, ainda um hiato importante, professor Lucon, que poderia ter sido resolvido isso na discussão do novo Código de Processo Civil e passou, no meu modo, despercebido pelos legitimados a tratar do novo CPC, que é esse ato que existe entre a prolação da sentença do juiz e o transcurso do prazo para o recurso de apelação. Qual o juízo competente para se conceder uma tutela provisória nesse período, nesse ato, quando o juiz prolata a decisão e está ainda em transcurso o prazo para a apelação? Os operadores do direito vão dizer que seria o próprio juízo de primeiro grau, mas nós sabemos que é princípio comezinho do processo civil que o juiz de primeiro grau, ao publicar a sua decisão, ele acaba, encerra e cumpre o seu ofício jurisdicional, só podendo restabelecer o exercício da jurisdição nas hipóteses dos embargos de declaração. Além do mais, causa-me uma preocupação importante, porque vamos supor que a necessidade dessa tutela provisória seja do próprio autor que teve uma sentença contrária, né? Uma decisão de improcedência do pedido. Como que o juiz, então, irá, dentro de uma análise psicológica do direito, né? Análise econômica, filosófica, ou no âmbito da psicologia, conceder uma tutela provisória quando ele já, diante de uma cognição exauriente, já se convenceu que não há probabilidade do direito, né? Há, então, uma dificuldade de concessão dessa medida. Razão pela qual, mesmo nesse hiato existente no novo Código de Processo Civil, eu tenho para mim que ainda a melhor solução seria que a competência fosse do próprio tribunal, né? E que se tornasse prevento o relator que conheceu de eventual pedido de tutela provisória nesse período entre a publicação da sentença e o recurso de apelação, tornar-se-ia prevento para o conhecimento da apelação. E se não houver apelação? E se conceder uma tutela provisória, automaticamente o relator iria cassar os efeitos dessa medida e determinar o arquivamento do pedido. Enfim, me parece, essa é uma questão procedimental que não me preocupa muito. A preocupação maior é a questão do convencimento do juiz quando diante de uma cognição já exauriente. Em relação ao prazo para a propositura da demanda principal, também eu trago uma reflexão dos senhores e senhoras em relação a essa questão do prazo para a propositura da demanda principal. Observamos uma diferenciação interessante entre a tutela antecipada e a tutela cautelar. O Código diz que, uma vez concedida a tutela antecipada, concedida, a expressão é concedida,
O autor deverá aditar a petição inicial, isso, claro, numa tutela antecipada antecedente, estamos falando uma tutela antecipada antecedente. Então, uma vez concedida a tutela antecipada antecedente, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido da tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. A dúvida que surge é, esse prazo de 15 dias corre a partir de quando? Da própria decisão que concede a tutela antecipada antecedente ou da intimação do autor da concessão dessa tutela? Muitos processualistas não tocam muito neste ponto quando analisam esse dispositivo do Código de Processo Civil. Mas me parece mais evidente que, muito embora a expressão seja uma vez concedida a tutela, né, o autor deverá editar, diante de questões do contraditório e da evitar decisões surpresas, não só decisões surpresas, mas a própria surpresa de questões dentro do processo civil brasileiro, o mais condizente seria realmente contar o prazo a partir da intimação. Esse é o meu pensamento em relação a este ponto. E o STJ, em decisão proferida pela ministra Nancy Andrighi, é o recurso especial 1766376 do Tocantins. Essa decisão é de agosto, é interessante que é de agosto de 2020, muito recente. A ministra, nessa decisão, disse, e os demais ministros referendaram o seu voto, disse que a intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável exercício da ampla defesa do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à prestação dos seus interesses. Então, nessa decisão, o STJ entendeu que há necessidade, sim, da intimação do autor para que ele possa aditar a petição inicial, trazendo a demanda principal, no prazo de 15 dias ou outro que o juiz fixar. E aí existe um outro ponto importante, né? A parte não sabe se pode ser outro prazo, o juiz pode entender que, diante da complexidade, conceda um prazo maior para esse aditamento. Já em relação ao prazo para interposição, agora já não é mais aditamento, mas é a interposição da demanda principal quando se concede uma tutela cautelar, eu tenho minhas dúvidas. Não dúvida em relação ao momento que deveria contar o prazo, mas a dúvida em relação aos precedentes do STJ. O artigo 308 do novo Código de Processo Civil, ele diz que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Neste caso, o artigo 308, ele não trata mais da concessão, mas a expressão que usa é efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ou terá que ser formulado no prazo de 30 dias. O prazo de 30 dias, no caso da tutela cautelar, conta-se automaticamente no meu sentir, não no sentir doutrinário, mas no sentir jurisprudencial, que esse prazo irá se contar automaticamente da efetivação da medida cautelar e não da intimação de sua concessão. Por que eu penso isso? Porque, em relação ao Código de 73, o Superior Tribunal de Justiça assim vinha entendendo, que não seria da intimação, da efetivação da medida cautelar que começaria a ocorrer o prazo de 30 dias para a propositura da ação principal, mas sim da sua efetivação. Então, o autor tem que ficar, né, a parte autor tem que ficar atenta ao momento em que se efetiva, nem que seja parte da tutela cautelar concedida. Porque me parece que dificilmente o STJ irá mudar o seu posicionamento, porque, tirando a questão da diferenciação que não existe mais dos processos, em relação ao cautelar e demanda principal, a perspectiva é a mesma. Mas eu
eu prefiro ainda adotar o posicionamento doutrinário do saudoso professor Ovídio Batista da Silva, que dizia na sua obra nos comentários ao Código de Processo Civil, e que me parece que é uma das melhores obras que eu já tive em contato sobre comentários ao Código, que é aquele da Revista Forense, dos diversos autores, inclusive Barbosa Moreira participa, e o Ovídio também. E o Ovídio, nesse comentário, ele dizia expressamente que haveria necessidade de intimação da parte autora para que pudesse correr o prazo de 30 dias para a propositura da demanda principal. Mas me preocupa realmente o posicionamento que o STJ vai adotar, se ele vai modificar a sua interpretação em relação ao Código de 1973. Uma outra inovação importante que eu vejo no novo Código de Processo Civil diz respeito à estabilização da tutela antecipada antecedente. O artigo 304 do Código preconiza que a tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, ou seja, a tutela antecipada antecedente, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Se não for interposto o respectivo recurso, neste caso, o processo será extinto sem julgamento de mérito. Deu-se muita propagação, eu concordo com isso, divulgou-se muito, principalmente entre os processualistas, entre os professores, a decisão proferida pelo STJ no RESP 1760-966. Nessa decisão, sustentou-se que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação. Ou seja, deu uma interpretação extensiva ou uma interpretação gramatical extensiva à expressão recurso. Ou seja, qualquer impugnação feita pela parte contrária, pode ser um pedido de reconsideração, pode ser uma contestação antecipada, só que eu não sei como você pensa numa contestação antecipada, por quê? Porque o réu só tem os fundamentos da tutela antecipada antecedente. Os réus não têm conhecimento dos fundamentos da demanda principal. E daí, se ele contesta antecipadamente, ele não pode mais contestar futuramente os fundamentos da demanda principal. Então, essa interpretação extensiva foi o que prevaleceu nesse julgamento do STJ. No meu modo de ver, o professor Lucon e o desembargador Márcio e demais colegas e servidores, isso sim é que nós estamos diante de uma jurisprudência meramente defensiva, porque um dos argumentos desta decisão do STJ era para evitar estimular a interposição de agravos de instrumento, sobrecarregando desnecessariamente os tribunais. Realmente é uma fundamentação de uma jurisprudência meramente, no meu modo de ver, defensiva. Tenho defendido, com base em outros atores, inclusive Rudolf Alvim, de que a expressão recurso prevista no artigo 304 do novo Código de Processo Civil tem que se dar uma interpretação restritiva e não ampliativa, como deu aquela decisão com toda a vênia, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. E é importante salientar que, se formos consultar o site do Senado Federal na internet, nós iremos verificar que no anteprojeto do Código de Processo Civil de 2015, o parágrafo 2º do artigo 288 desse anteprojeto dizia o seguinte: concedida a medida em caráter liminar e não havendo impugnação, essa era a expressão que constava no anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Concedida a medida em caráter liminar e não havendo impugnação, após a sua efetivação integral, o juiz extinguirá o processo conservando a sua eficácia. Era a estabilização. A expressão era muito clara: não havendo impugnação. No projeto originário não havia a expressão recurso.
mas sim impugnação. Porém, durante a tramitação legislativa, optou-se por abandonar essa expressão mais ampla, ou seja, não havendo impugnação, introduzindo-se uma expressão mais técnica, mais restritiva, que é não interposto o respectivo recurso. E tenho para mim que o legislador do novo CPC, ele sabe distinguir muito bem o que é um recurso, o que é uma impugnação de sentido amplo, o que é uma defesa, o que é uma contestação ou uma mero pedido de reconsideração. E, recentemente, né, não digo tão recentemente, eu acho que a decisão é 2019, é outubro de 2019, o STJ, percebendo essa situação, profere outra decisão, no RESP 1797-365. O relator nesse recurso especial era o ministro Sérgio Kukina, nosso conterrâneo paranaense, doutor Márcio. Mas a relatora para acordo ficou a ministra Regina Helena Costa. E essa decisão diz peremptoriamente que não haverá a estabilização da tutela apenas e tão somente quando houver um recurso de agravo de instrumento da decisão, e não uma simples contestação. Vou ler para os senhores um pequeno trecho deste acordo. Diz a ministra: os meios de defesa possuem finalidades específicas. Dois pontos. A contestação demonstra resistência em relação à tutela exauriente, enquanto o agravo de instrumento possibilita a revisão da decisão proferida em cognição sumária, institutos inconfundíveis. A ausência de impugnação da decisão, mediante a qual deferida a antecipação de tutela em caráter antecedente, tornará indubitavelmente preclusa a possibilidade de sua revisão. A apresentação de contestação não tem o condão de afastar a preclusão decorrente da não utilização do instrumento processual adequado, e, no caso, é o agravo de instrumento. E, já indo para o final dessas minhas considerações, eu gostaria ainda de trazer uma questão que está, vamos de certa forma, umbilicalmente ligada com a conferência feita pelo professor Lugão em relação à coisa julgada, né? É que, em relação à estabilização da tutela antecipada e antecedente, nós temos um pequeno problema, né, procedimental, vamos dizer assim, em relação à tutela antecipada antecedente. Qual seria esse problema? Não havendo recurso de agravo de instrumento, no meu modo de ver, e segundo a última decisão do STJ, contra a tutela antecipada antecedente, haverá, então, a estabilização dos efeitos da tutela, concedida com a extinção respectiva do processo. Essa extinção se dá sem julgamento de mérito. Não há análise de mérito no âmbito da análise de uma tutela provisória e o processo é extinto em razão da estabilização da tutela. Não há análise de mérito. Então, não há coisa julgada material. Há uma coisa julgada, pode haver uma coisa julgada formal, porque é extinto o processo em resolução de mérito. Mas qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada e estabilizada. Isso permite o novo código a possibilidade, então, de rever, reformar ou invalidar a própria tutela provisória através de uma demanda autônoma. Essa nova demanda autônoma, é importante salientar, não visa apenas modificar a tutela provisória concedida, né? Não. Ela tem que trazer obrigatoriamente a análise do mérito, porque senão nós vamos ficar vamos dizer, num círculo vicioso de concede, extingue, entra com demanda autônoma, concede, extingue, reforma e entra com... Não, então tem que trazer em definitivo o pedido de reforma dessa tutela antecipada estabilizada, né, com a demanda principal, ou seja, discutir o mérito desta questão. E nós sabemos que o direito de rever, reformar, invalidar a tutela antecipada, prevista no parágrafo 2º do artigo 304, extingue-se após 2 anos da extinção do processo em que foi concedida a tutela antecipada antecedente. A questão que eu trago para os senhores, em relação a este aspecto, é a seguinte hipótese. Vamos abstrair
A questão procedimental, se pode ou não conceder alimentos numa reconhecimento de paternidade antecipada, enfim, não gostaria de entrar nessa discussão. Mas vamos supor uma hipótese em que numa ação de reconhecimento de paternidade acumulado com alimentos, o juiz concede os alimentos sem que a parte réu, o pai, supostamente, recorra da decisão, ou seja, sem que interponha o agravo de instrumento. Haverá, então, estabilização da tutela antecipada concedida. Após 2 anos, o pai, após 2 anos, portanto, após a decadência para rever a tutela antecipada concedida, o pai ingressa com uma negatória de paternidade, que não prescreve, não decai. Vejam bem, o prazo de 2 anos é decadencial para rever a tutela, mas não para discutir o mérito. O mérito continua tendo seu prazo prescricional ou mesmo decadencial de acordo com as outras normas jurídicas do nosso ordenamento jurídico. Então, o pai entra com essa demanda de negatória de paternidade e, realizado o exame, constata-se que o autor não é efetivamente pai da criança. Então, temos esse pequeno problema, né? Um estranho pagando pensão a quem não é seu filho. Podemos dizer, bom, direito não socorre os dorminhocos, como diziam os romanos, mas não me parece que essa seja uma solução mais viável para o problema. Então, qual seria a solução mais viável para esse problema? Penso eu, doutor Lugon, na sua análise, inclusive, da coisa julgada, que poderíamos aplicar, por analogia, o artigo 505, inciso 1 do Código de Processo Civil, que trata justamente da coisa julgada, que diz: nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo, se tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença, digo aqui, na decisão interlocutória. Claro que, se isso se aplica à coisa julgada, qual o motivo de não se aplicar também numa estabilização de tutela antecipada antecedente? Principalmente quando nós estamos diante de um exame de DNA que comprova que a criança não era filha do autor. É lógico que isso só terá eficácia para o futuro. Não se discute mais o passado, porque aqui houve sim a decadência em relação à estabilização da tutela. E não vejo como rever isso em razão de norma expressa do novo Código de Processo Civil. Mas para o futuro, me parece que poderíamos pensar em aplicar por analogia o artigo 505, inciso 1 do novo Código de Processo Civil. Para não cansá-los demais, né, eu gostaria de encerrar por aqui. Espero que tenha, de alguma forma, contribuído com os senhores e senhoras para despertá-los sobre algumas indagações em relação à tutela provisória. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Obrigado, professor Arthur. Excelente manifestação, colocando questões que nós temos a potencial possibilidade de debater nos processos que nos são trazidos. Assim, Vossa Excelência nos adianta alguma fundamentação teórica, e pelo que eu agradeço. Eu gostaria de ver se o professor gostaria de comentar essa última hipótese formulada pelo professor Arthur. Eu gostaria de encaminhar para o encerramento deste webinário sobre os 5 anos do Código de Processo Civil. Tivemos aqui excelentes palestrantes de destacado renome no cenário nacional e inclusive internacional. Tivemos aqui os convidados pelo professor Arthur, o Dr. Sérgio Ariarte, o Daniel Mitidiero, o professor Fred Didier, o professor Antônio do Passo Cabral, a Tereza Lina de Arruda Alvim, o professor Luiz Gonçalves de Castro Mendes, o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon hoje, e o professor Arthur César de Souza, que foi o grande incentivador deste evento e coordenador
com as imagens. Eu espero que todos tenham gostado do evento, tenham aprendido com ele. Eu, particularmente, gostei muito e aprendi, e com ele saio com bastante material para reflexão. Então, agradecendo novamente aos conferencistas desta noite, o professor Lucon e o Dr. Arthur, agradecendo ao Dr. Arthur também pela co-coordenação do evento, a minha equipe de imagens, que é sempre incansável no auxílio a esses eventos, aos amigos e juízes federais que se encontram presentes aqui no evento. Então, eu queria ver se... Sim. Então, agradecendo a todos os colegas que eu vejo aqui na tela, eu estava, na verdade, conferindo aqui alguns presentes, e alguns não têm a foto, e daí fica um pouquinho mais difícil de verificar. Enfim, então, declaro encerrado o evento, antecipando já, então, um final de semana a todos. Tenham um bom final de semana, se cuidem nesses tempos de pandemia. Então, obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Obrigado.